O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há uma densidade singular, caríssimos, que nos acompanham agora pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Instagram Mãe Piedade. Uma densa apresentação de horizonte vital a todos nós, no versículo 30b e 31a. Aliás, me permitam, o versículo 30 e 31a do capítulo 14 de João. É assim dito: Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Na cena que estamos no Evangelho de João, é bom recordarmos que Judas vira as costas e vai mergulhar na escuridão de sua escolha, a escolha que é adentrar-se cada vez mais nas trevas que se afastam do horizonte apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus que se fez homem e veio habitar entre nós. Ele faz a opção fundamental de mergulhar nas trevas. Nesse mesmo instante, aquilo tudo que significa a escolha de Judas, É por isso que Jesus disse: a hora do maligno vem, é nessas horas. Ele vem para atormentar, mas a alergia não me vencerá. Brincadeiras à parte. Vejamos. O mundo, o chefe deste mundo, é aquele que justifica a ação de cada pessoa que pensa somente em si, marcada pelo egoísmo, do egocentrismo, da incapacidade da compaixão, da impossibilidade de alcançar por sensibilidade outra pessoa, de olhar para além do próprio umbigo. Este é o mundo chefiado por aquele que se opõe a nosso Senhor Jesus Cristo e pelo qual Judas opta em seguir. Horizonte para o qual Judas opta em avançar. Por isso, ele dá as costas a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ao dizer: Ele, o chefe deste mundo, não tem poder sobre mim, porque a opção de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é fundamentalmente não fazer a própria vontade, não colocar-se no centro do universo, mas fazer a vontade daquele que o enviou, o seu Pai, a quem tanto ama, e portanto segue o itinerário de sua entrega, uma entrega que passa pela cruz e culmina na glória eterna. Glória é essa, a qual todos somos chamados a viver desde já, porque na casa do nosso Pai, a casa do Pai apresentada por Jesus Cristo, há muitas moradas.
Ele sabe em quem confia e, portanto, segue firme, com o rosto enrijecido, firme, corajosamente, em enfrentar aquilo que significa iluminar aonde há escuridão. Eu disse no início desta reflexão que há um horizonte vital para cada um de nós cristãos, para cada um de nós que assumimos a fé cristã, especificamente a fé cristã católica. E eu me explico. Escutamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 19 a 28, a saga de Paulo, que chega a Icônio e ali é apedrejado, jogado fora da cidade, tudo porque ele anunciava a Jesus Cristo. Mais do que olhar para a própria vontade, ele olha para a riqueza que recebeu através de nosso Senhor e entende o que significa avançar. Avançar contra a escuridão que marca o coração humano, voltado para os próprios interesses, para as próprias vaidades, e que se coloca como a medida de todas as coisas. Medida essa que no nosso tempo começa a tomar forma nas bonequinhas que são utilizadas para substituir a carência de um filho. Ou ainda, volto a dizer, da carência sintetizada no cuidado exacerbado com cães em detrimento de pessoas, com gatos em detrimento a pessoas. Nós, neste tempo, ao escutarmos a vida de Paulo, a sua presença em Icônio, teríamos como inspiração, a primeiro momento, a seguinte fala: se Paulo começa a incomodar tanto, é apedrejado, arrastado para fora da cidade, em estado de quase morto, então, nós diríamos a Paulo, no nosso tempo: fuja, vá embora, deixe isso, viva sua vida. Abandone esse sonho de tentar seguir a alguém que você nem mesmo conheceu. Não olhe para ele, ignore-o, siga sua vida. Faça a opção de Judas. Dê as costas àquele a quem você conheceu no caminho para Damasco. Essa seria a tentação de muitos ao aconselharem Paulo. E eu não tenho a ilusão de pensar que muitas das pessoas que dariam esse conselho não se diriam também discípulas de Jesus. Na verdade, a presença de Paulo em Icônio é uma inspiração para todos aqueles que entenderam exatamente o que citamos anteriormente, à luz do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 30 a 31, porque é exatamente este tom que Jesus está dando. Percebam, Jesus diz: eu não vou falar muito. O chefe deste mundo vem, mas ele não tem poder sobre mim, porque ele não me conquistou. Eu sou amante, devoto e seguidor da vontade do meu Pai. Portanto, eu continuo o meu caminho, mesmo ainda no perigo, ainda que corra o risco de minha vida ser ilusoriamente pelos meus opositores tirada. Porque eu não terei a minha vida tirada, eu estou entregando a minha vida por aqueles que amo e por aquele que amo. Aqueles somos nós e aquele é o Pai. Aqui está o contraponto. Paulo é a inspiração para que continuemos o nosso caminho
com um coração que está repleto da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, uma paz completamente diferente da individualíssima compreensão de que nós merecemos ser felizes a qualquer custo, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dificuldade. Porque é isso que rege a compreensão dos homens atualmente. Se é feliz quando não se tem problemas, desafios e dificuldades. Na verdade, inclusive, nós educamos os jovens agora para que eles não tenham nem desafios, nem dificuldades e nem problemas. Os anestesiamos para todas as dificuldades da história e gosto de lembrar isso, o que faz com que muitos não consigam resolver problemas pessoais, profissionais, educacionais e muito menos os mais complexos, os existenciais, de encontrar um motivo para viver todos os dias. Paulo segue o seu horizonte. Ele, ainda que seja rejeitado em Icônio, ainda que seja apedrejado, ele é recolhido por aqueles que são discípulos e que, com ele, acreditam que vale a pena anunciar o reino glorioso do nosso Deus, expresso em Jesus Cristo, manifesto em suas ações e concretizado em sua cruz. Sendo recolhido, recupera-se e continua o seu itinerário. Vai para Derbe, anuncia o Evangelho, chega a Listra, Icônio e finalmente retorna a Antioquia. E em Antioquia ele não vai falar somente dos seus problemas, numa lamentação contínua, como aqueles que gostam de ser os arautos da desgraça, ou os que fazem com que a ladainha de Nossa Senhora das Dores seja um canto de esperança, porque só sabem falar de seus sofrimentos e de suas dificuldades, lamentar todos os atropelos da vida. Não. Ele anuncia às comunidades às quais ele participa. Ele chega a Antioquia para dizer: eu vi o quanto que o Senhor abriu a sua salvação para todos os povos. Comprometido com esta salvação que é para todos os povos. Afinal de contas, o próprio Senhor havia dito em Isaías: eu vos chamei para vos fazer luz das nações, e a luz das nações seremos nós se estivermos atentos ao caminho daquele que nos amou tanto e amou o Pai, não nos abandonou, mas nos disse: eu vos deixo a verdadeira paz. Uma paz que é comprometida em fazer com que a história possa realmente transformar-se não por aquilo que nós dissermos, mas por aquilo que formos capazes de construir, mesmo diante de todas as intempéries da história, como o melhor que sai de dentro de nós. E aí eu acho fabulosa a oportunidade da cultura, da educação, porque à medida com que educamos alguém e apresentamos arte, música, marcadas pela beleza do Evangelho, podemos ajudar os homens a encontrarem-se com o mais belo dos belos, aquele que tudo dá cor, que a tudo dá cor, e a por todos se entrega. Enfim, é chegada a hora do rei deste mundo que no seu ímpeto seduz corações a um individualismo, a uma busca do prazer a qualquer custo e através de qualquer pessoa. Não só do prazer, mas o uso das pessoas para todos os seus interesses. Na negligência que visa simplesmente satisfazer a alguns que se acham, como os judeus com quem Paulo se encontra em Icônio, tão detentores de tudo que nada pode incomodá-los. Isso está na política, em instâncias públicas, também em algumas comunidades de fé, visto que alguns cristãos ou não, que se dizem ou que aparentam ser, fazem da vida de muitos líderes um inferno. Não olhar para essas pessoas, mas aqui está
seguir o caminho daqueles que são chamados a, como nosso Senhor Jesus Cristo, com olhar fixo, amantes, sedentos pelo amor do Pai, em tirar de dentro de si o melhor. Como um contraponto, mostrar que aquilo que de nós for transposto em nossos gestos, aquilo que nós apresentarmos, fizermos, falarmos, cantarmos, escutarmos, o modo com que nos relacionarmos com toda e qualquer pessoa, marcará exatamente se realmente queremos seguir ao Senhor da vida ou trilhar o caminho daquele que foi embora, deixando Jesus à mesa. Lembro-me que no Evangelho de domingo, a citação primeira que nós tivemos é essa: depois que Judas se foi. Jesus vai dizer: agora o Filho do Homem foi glorificado. E essa fala é um desfecho de todo o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, onde Jesus está se despedindo dos seus discípulos e lembrando: vocês sempre terão que fazer a escolha primordial, se querem ou não estar comigo, se querem ou não me seguir, se querem ou não fazer a minha vontade. E aí está o parâmetro. Paulo teria todo o direito de, a partir do momento que os seus sofrimentos se acirram, virar as costas e ir embora, inclusive porque é o que nós ensinamos hoje. Inclusive é o que nós hoje incentivamos, se não for aquilo que nós proclamamos. Porque o incentivo é feito individualmente. A fala, ela se expande a um grupo limitado de pessoas. Agora, a proclamação, ela se torna como um canto a ser repetido para uma multidão. Não só no que sai da boca, mas naquilo que se pratica a todo momento. Muitos se dão ao direito disso e, na verdade, não é a nossa vocação. Não podemos deixar com que aquele que é o chefe deste mundo, o mundo que se opõe ao mundo de Cristo, domine sobre nós. Paulo é o exemplo daquilo que precisamos ser, construir e viver. Precisamos ser homens e mulheres que diante daquilo que possa se opor ao sonho de Deus, mantermos-nos firmes. E sabermos que não estamos sozinhos. Precisamos, como Paulo, lembrar das maravilhas e das riquezas que o Senhor, ao longo de nosso itinerário, pelo comprometimento que tivemos com aquele que é a luz que ilumina todo homem, expresso por este Círio Pascal, a ajudar tantos outros a também permanecerem de fé, que é exatamente permanecerem firmes na fé, como é o que próprio Paulo faz. Ainda que encontre motivos para lamentar, ele não anuncia a desgraça, mas ele se compromete em fazer com que a graça seja vista, encontrada, revisitada e mais vivida. E de tal modo, comprometido por aquilo que o Senhor lhe deu, lhe apresentou, fazer-se tão simplesmente alguém que entende, anunciar o reino glorioso de nosso Deus. É possível quando cada um se entende como chamado não só a construir coisas, não só a cuidar de coisas, mas ser luz que ilumina todas as nações. Se o mundo é grande demais, iluminemos o que está a nosso redor, porque talvez a luminosidade do lugar onde estivermos atraia muitos que estão na escuridão. Resta saber, você tem essa opção na sua vida? Aliás, você fez essa opção na sua vida? Você fez essa opção na sua vida? A de, como Cristo Jesus, por amor ao Pai e aos seus, manter-se firme e não se deixar seduzir pela tentação de simplesmente igualar-se à mediocridade de uma grande maioria?